tema da revisão da vida toda, bem como também a prova de vida, outro tema muito importante que nunca sai de moda a gente falar dele. E o STF derrubou a tese da revisão da vida toda dos aposentados, e tinha gente na expectativa de mudar, né, a forma ali de sua aposentadoria. Como é que fica essa situação para o aposentado, Marcos? Perfeito, Raíssa. A gente lembra e a gente traz aqui que não foi julgado o recurso extraordinário que trata da vida toda. Inclusive, ele está pautado para o dia 3 agora de abril, né? E essa decisão do STF, na verdade, foi em duas ações de inconstitucionalidade que tratavam ali principalmente do fator previdenciário e da carência para o salário de maternidade, e que de maneira reflexa atingiu a revisão da vida toda. O que é que o STF decidiu nessas duas ações de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade? Decidiu que o artigo 3º da Lei 9.876, lá de 99, que trouxe grandes alterações para a Previdência, que ele era válido. E esse artigo tratava justamente de que a regra geral, trazida no corpo dessa lei, que altera a lei de benefícios do INSS, a lei dos benefícios do regime geral, diz que se aplicava o fator previdenciário nos cálculos dos benefícios. No entanto, o artigo 3º trazia uma regra de transição. Na verdade, não trazia. Traz essa regra de transição, dizendo que para aqueles que já estavam vinculados à Previdência até a data do dia anterior à publicação da lei, eles não teriam a aplicação do fator previdenciário. O benefício seria calculado por meio da média simples de 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 1994 para cá, né? Até a data, na verdade, do requerimento. Então, essa regra de transição se discutiu agora, lá no Supremo Tribunal Federal, se essa regra era impositiva ou se ela era uma faculdade. Se aquele segurado poderia optar pelo cálculo com o fator previdenciário ou se ele poderia somente ali adotar essa regra de transição. E aí o STF decidiu que aquela regra de transição era obrigatória. Quando decidiu isso, de maneira reflexa, tirou a possibilidade de você escolher um cálculo diferente, que era o que acontecia com a revisão da vida toda. Na revisão da vida toda, você poderia optar, era uma opção, pelo cálculo, considerando todos os salários de contribuição, inclusive anteriores a julho de 94, quando foi instituído o Plano Real. Então, de maneira reflexa, não foi a decisão ali dentro do recurso extraordinário da vida toda que se decidiu que aquele cálculo é obrigatório e que não existe a possibilidade ali do segurado optar por um ou por outro cálculo. Sendo assim, nem poderia ter se iniciado a discussão acerca lá da revisão da vida toda. Mas a gente destaca, Raíssa, o próprio STF, ele ainda tem que trazer esses acórdãos, essas publicações. O da revisão da vida toda, inclusive, pode haver o que se chama de modulação dos efeitos ali dessa decisão, onde o próprio Supremo Tribunal Federal vai explicar, dizer, olha, nessa situação se aplica tal caso. E a grande preocupação é daquelas pessoas que tinham ali uma liminar concedida com relação a essa revisão da vida toda, aqueles que ainda cabe o que a gente chama de ação rescisória ou algum outro tipo de recurso, esses aí estão mais preocupados. Aqueles que já tiveram ali o seu processo judicial de revisão da vida toda decidido e já com coisa julgada, esses provavelmente terão o direito mantido, mas os demais, o próprio Supremo Tribunal Federal é quem vai ter que dizer o que é que se aplica e o que é que se faz nessas situações. Me parece, bom dia a todos, me parece que é bom delimitar que o universo de pessoas que eventualmente seria alcançado por essa revisão chamada da vida toda era um universo muito restrito, né? A expectativa da revisão é muito maior do que o verdadeiro alcance que ela teria em sendo consumada, né? Perfeito, é justamente isso. Um exemplo aqui, para que você tenha ideia, aqui na nossa Paraíba, a gente tem que quase 80% dos benefícios são pagos no valor de um salário mínimo. Então, o universo da possibilidade da revisão da vida toda seria para aqueles que
recebem mais do que o salário mínimo e principalmente aqueles que recebiam salários altos antes de julho de 94, que é quando foi promulgado o Plano Real. Então esse universo, como você colocou, é um universo restrito, mas que causa uma mobilização muito grande. Por quê? Porque efetivamente traz essa possibilidade de um cálculo diferente, efetivamente, para essas pessoas. E a gente fala assim, tudo em previdência, considerando a proporção, a gente fala de poucos casos, mas se a gente fala de números absolutos, dá muita gente. Por exemplo, hoje o INSS mantém 39 milhões de benefícios. Não são 39 mil, nem 390 mil, nem 3 milhões e 900. São 39 milhões de benefícios. Só em dinheiro, isso em pecúnia, dá mais de 60 bilhões de reais, com B de bola, todos os meses que são pagos. Então essa repercussão, ainda que a gente trate de um universo pequeno em percentual, mas em números absolutos termina sendo muita gente que ia recorrer ali ao judiciário para ter esse direito da revisão da vida toda. E é bom lembrar que essa dita revisão da vida toda, ela tem como origem os vários planos e econômicos que o país teve anterior ao Plano Real e os vários picos inflacionários também desse período pré-real, né? Exato, é justamente isso. Ele traz essa revisão da vida toda, trazia a possibilidade de considerar como válidos e entrar no cálculo aqueles recolhimentos, como você colocou, dos períodos anteriores, de planos econômicos anteriores, onde a gente tinha uma hiperinflação naquela época. A partir do Plano Real, a gente realmente conseguiu controlar em certa medida a inflação e deixar de ter aquelas inflações que eram hiperinflações anteriormente ao Plano Real. Muita gente que é mais nova nem lembra disso, né? Não conhece efetivamente essa realidade. Mas aqueles que já estavam trabalhando aquela época, né, eles conhecem muito bem, motivo pelo qual, inclusive, fizeram questão de recorrer ao judiciário para tentar a complementação do seu benefício, considerando aqueles valores anteriores a julho de 1994. Ok,